Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Maraí Rodrigues, da disciplina Gestão da Qualidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre melhoria contínua e quero, antes de mais nada, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, curtos, tenho os olhos claros, estou usando óculos. Hoje eu estou com uma blusa laranja e uma calça azul marinho, sapatos pretos. E aqui atrás de mim tem uma parede branca com as letras EAD, de Educação à Distância, mudando realidades. E agora eu quero convidar você a vir aqui para a gente conhecer o conteúdo da nossa aula de hoje e também os nossos objetivos. Dentre os objetivos dessa aula, nós precisamos compreender o que são processos de melhoria contínua e também conhecer algumas das ferramentas da qualidade utilizadas dentro das organizações, nas suas gestões. Hoje nós vamos falar especificamente do brainstorming e do diagrama de Ishikawa. Melhoria contínua. Nós vimos nas unidades anteriores, que melhoria contínua é melhorar sempre, sempre melhorar, é o Kaizen, lembra? Nós comentamos na aula passada. Então, a qualidade não deve ser concebida como um ato isolado, Não é mais assim um departamento específico como já foi em outras épocas, mas é uma concepção de pensamento e atitude a ser praticada em todos os processos organizacionais. Então, a qualidade não é mais somente uma questão de técnica, é uma questão de princípios, que renovando o pensamento organizacional dos indivíduos, vai gerando essa qualidade. Renova o pensamento organizacional por meio dos indivíduos. Lembra que nós falamos que é uma filosofia, é um jeito de ser da organização? Pois bem, é isso. Ela está preocupada não apenas com produzir produtos de qualidade, mas também na qualidade, no bem-estar das pessoas, da organização e da comunidade em seu entorno, pois a gente também está preocupada com a gestão do meio ambiente. Então, todos esses processos, eles não podem estar isolados em um único departamento, mas sim que todos dentro da organização estejam envolvidos nesses processos organizacionais. Não é somente uma questão de técnica, é uma questão de princípios. Caímos novamente no conceito de Kaizen, que é melhoria contínua. É um modelo administrativo chamado Kaizen. Originou-se também na indústria da Toyota, no Japão, e o significado dele é justamente isso, melhoria contínua, ou mudar sempre, melhorar sempre, mudar sempre para melhor. A gente precisa absorver mesmo esse comportamento e sempre pensar que as coisas podem e devem ser melhoradas. Ou ela fica melhor, ou ela fica mais rápida, o seu processo de produção mais rápido, ou ela fica mais barato, o processo de produção pode ser simplificado de forma que ele não fique tão alto, ou seja, de alguma forma sempre tem um meio, um processo que pode ser ampliado ou melhorado ou até mesmo eliminado, pois se ele não agrega valor nem para o produto, nem para o cliente, ele não precisa ser executado. Então, são vários fatores que envolvem essa filosofia Kaizen, que a gente chama de ferramenta ou de metodologia Kaizen, que nada mais é do que isso, essa preocupação de melhoria contínua ou mudar sempre para melhor.
Todos participam da melhoria contínua, da alta gerência até o chamado, antigamente se falava chão de fábrica, né? Aquele funcionário mais modesto, aquele que está ali, que às vezes as pessoas nem valorizam, mas todos têm que estar envolvidos, identificando oportunidades de ganho, melhorando a produtividade da organização. Sabe aquela ideia de que não é do meu setor, então nem me preocupo com isso? Não, muito pelo contrário. Se você viu que algo está acontecendo errado lá atrás, consequentemente vai vir um resultado, uma consequência negativa para você mais para frente. Então, pode ser uma coisa simples, como você observar um parafuso que está sempre caindo e prejudicando ali, se perdendo no meio da produção, né? Coisas simples. O Damon e o Juran, eles observavam que nas oficinas mecânicas das fábricas da Toyota no Japão, era muito limpo, as pessoas trabalhavam com uma higiene incrível, sabe? Com zelo, com cuidado com as coisas, com as ferramentas, com o seu uniforme, né? Com a vestimenta de trabalho, com a segurança. Então, é esse nível de comprometimento que a gente tem que ter no nosso setor, dentro da nossa organização, em todos os setores, não apenas aqui no meu local de trabalho, mas no todo. Isso vai fazer com que toda a organização cresça, com que essa filosofia se expanda, essa forma de pensar faça com que vá mudando toda a estrutura de pensar de uma determinada organização. Esse conceito, Kaizen, independe de cargo, independe de título, todos mesmo devem admitir com sinceridade qualquer erro cometido ou as falhas que existem no seu trabalho. A tentativa é fazer melhorar na próxima vez. O Kaizen deve ser implantado pelos próprios colaboradores, né, pelo próprio pessoal, pelos próprios funcionários, visando sempre que possível despender o mínimo de recursos. A ideia não é achar culpados, tá, minha gente? Não é que você vai ficar ali policiando para achar culpados, muito pelo contrário. É a pessoa mesmo perceber, eita, o que eu posso melhorar? Foi mal, vou evitar de fazer isso aqui. Então a ideia é essa, não é achar culpados, não é achar vítimas, muito pelo contrário, é achar o que eu posso melhorar, que atos ou que defeitos, a minha postura ou a execução do meu trabalho, o cuidado, o zelo que eu tenho com o meu ambiente de trabalho, como que eu posso melhorar de qualquer forma, de alguma forma, para que evite erros, né, problemas no futuro. Então, o grande valor do Kaizen é o seu poder de gerar um ambiente de comprometimento com as metas propostas, uma melhoria contínua, ou seja, sempre criando um forte clima motivacional ao realizar os trabalhos e valorizar o esforço da equipe, todos envolvidos em prol do mesmo objetivo. Então, como eu disse, não é achar culpados, é achar a solução de problemas para que possa melhorar sempre. Vamos em frente. Para isso, a gente utiliza algumas outras ferramentas, né? Ferramentas de qualidade, elas foram estruturadas também na década de 1950, com base em conceitos e práticas existentes. Desde então, o uso dessas ferramentas tem sido de grande valia para os sistemas de gestão. Trata-se de um conjunto de ferramentas estatísticas de uso consagrado para melhoria de produtos, de serviços ou de processos. Lembra que a gente comentou que o Damon, né, e o Juran, eles foram lá ver como é que as coisas funcionavam na Toyota? Então, eles trouxeram também muitas dessas ferramentas. Algumas até talvez já fossem utilizadas, mas não eram tão comum, não era tão valorizado.
Uma delas que a gente vai conhecer agora é o brainstorming. Brainstorming, essa figurinha aqui é uma representação ilustrativa do brainstorming. Cada pessoa dentro da organização, ela pode colaborar com o quê? Com ideias, com sugestões. Cada quadradinho desse pode ser, por exemplo, um post-it, né? Um papelzinho que a gente posta ali com as ideias, com as sugestões dos colaboradores, o que o pessoal observa, né? A partir de um determinado problema. A chefia reúne as pessoas em uma determinada sala, em um determinado local e joga a pergunta, né? Por exemplo, onde podemos melhorar? Por que é que as nossas vendas caíram? O que está acontecendo que a gente... Enfim, qualquer que seja o problema que esteja acontecendo dentro da organização, e as pessoas vão propor ideias, vão propor melhorias, vão propor soluções. Nesse modelo aqui do desenho, as pessoas estão apresentando por escrito, pode ser também de uma maneira verbal, pode ser até online, né? Nesse ambiente, hoje em dia, a gente pode, às vezes é difícil reunir as pessoas fisicamente, a gente pode reunir por meio de um ambiente virtual. Então, cada um vai dando as suas ideias. A princípio, essas ideias elas não são criticadas, elas não são julgadas de forma nenhuma, elas só são acolhidas, aceitas e guardadas lá. Num outro momento, essas ideias serão analisadas. Mas, a princípio, o objetivo é buscar o máximo de ideias. Por isso que o nome é brainstorming, que do inglês quer dizer brain é cérebro e storm é tempestade, ou seja, tempestade de ideias, chuva de ideias, chuva de opiniões, de sugestões, de ver um determinado problema e buscar solução. Depois, num outro momento, é que essas ideias vão ser analisadas, vão ser classificadas em categorias. Aí depois dessas categorias, aí é que vai se pensar no problema, mas a princípio ela é uma ferramenta assim básica, fácil, que todos podem fazer, independente do tipo de organização, presencialmente ou também através de reuniões virtuais, certo? O objetivo principal do brainstorming é produzir o maior número de ideias possíveis sobre um determinado problema, necessariamente um problema mesmo, real. O problema deve ser simples, se aplicado a uma questão complexa, e essa deverá ser decomposta. Dessa forma, o brainstorming pode ser aplicado a cada uma dessas partes desse problema. O que quer dizer isso, professora? Se o problema for muito grande, muito complexo, a gente procura dividir em pequenas partes, né? Partes mais simples. E aí vamos trabalhar o brainstorming em cada uma dessas partes, certo? Uma coisa de cada vez, uma coisa no seu tempo, dentro do possível. Então, não precisa desesperar e jogar aquela coisa muito complexa, senão não vai sair nada, as pessoas vão ficar só preocupadas e devagar e pensar em mil coisas, mas não vão chegar a um senso comum. Então, se o problema é muito complexo, a gente tenta dividi-lo em problemas menores. E para cada um desses problemas menores pode ser feito um brainstorming. Então, quanto à quantidade de ideias, quando essas ideias já forem suficientes, ou assim, as pessoas nem pensam mais, esgotei, não consigo mais pensar, tanta ideia, já foi, já pensamos tudo que podia pensar, então o processo passa para uma outra fase, que é sintetizar e agrupar essas ideias em categorias. Então, por exemplo, a gente vai observar o que aquelas ideias propostas elas têm em comum. Às vezes elas podem estar mais ligadas, vamos supor, aos equipamentos, ou elas podem estar ligadas às pessoas, né? Ou elas podem estar ligadas à forma que alguma atividade é feita. Então, a gente pode separar essas atividades em categorias de análise, e aí analisar separadamente as soluções propostas e escolher dentre elas
qual é a melhor, qual a melhor ideia, qual provavelmente vai trazer mais resultados, né, mais rápido, né. Essas sugestões, né, essas categorias de sugestões, ela é avaliada e criticada. Então, nessa fase é que elas vão ser avaliadas e criticadas. Então, o brainstorming, essa ferramenta brainstorming, ela visa facilitar a produção de soluções, olha aqui. Não é achar culpados, é buscar soluções, soluções que sejam originais e possuem duas fases principais: a produção da ideia e depois a avaliação das ideias propostas. Por quê? Porque se a gente cortar logo do início, as pessoas elas podem se intimidar. Aquelas pessoas que são mais tranquilas, né, mais caladas, mais tímidas, de repente elas não vão dar as ideias. E muitas vezes elas podem ter ideias maravilhosas, ideias assim que realmente vão trazer alguma solução. Então, nem sempre aqueles que falam mais, eles também necessariamente vão ter as melhores ideias. Então, isso é uma forma de fazer com que todos participem, todos se sintam ouvidos, todos possam dar a sua opinião e se envolver com as soluções, com a busca de resolução de problema dentro das organizações, certo? Proponho para vocês, como forma de ilustrar o que a gente está falando, né, até de um pouquinho de entretenimento, que proponho que vocês assistam esse vídeo que vai estar disponível para vocês no YouTube, para entender melhor, mais ainda, aprofundar mais um pouquinho no conceito de brainstorming. A outra ferramenta que nós vamos ver agora é o diagrama de Ishikawa. Nós falamos, se eu não me engano, na primeira ou foi na segunda aula, nós falamos do Ishikawa, né? Lá do Japão, que também desenvolveu, né, ferramentas. Olha uma delas aqui, ela é bem famosa, que chama diagrama de Ishikawa, ou ainda pode chamar espinha de peixe, ó. Diagrama de Ishikawa, diagrama de causa e efeito, ou ainda espinha de peixe. Por quê? Porque ela tem o formato parecido com a espinha de peixe, né? Não parece assim um peixe? Quando depois que a gente comeu o peixe, ficou só a espinha? Né? Então, ela tem por finalidade sistematizar o raciocínio, bem como identificar as causas de um problema. Então, lembra, quando a gente falou do brainstorming, que depois que todo mundo já esgotou de tanto da ideia, a gente ia separar em categorias? Muito bem, para que essas categorias? Para colocar agora aqui, ó, cada espinhazinha dessa é uma categoria que a gente vai separar. Cada parte dessa é uma categoria. Então, as ideias vão vir para cá. E aqui, assim, é que vai ser analisada. É uma forma visual da gente ver um problema. A gente vai ver aquilo como se fosse mesmo uma espinha de peixe, né? Espinha de peixe é ruim, né? Principalmente quando cai na garganta da gente. Então, a gente vai buscar resolver o problema a partir daí. Esse é um diagrama que a gente chama também de causa e efeito. A gente vai estar trabalhando o problema, né? E vai buscar a solução do problema. Então, a ideia é essa, causa e efeito. O efeito que aquelas soluções ou aqueles problemas, né, podem causar dentro da organização e buscar a melhor forma de resolver a questão. O diagrama de causa e efeito, né, esse que a gente está vendo agora, o diagrama de Ishikawa, como preferir, ele foi elaborado para representar essa relação entre o efeito e todas as possíveis causas que podem contribuir para que esse efeito aconteça. Essa ferramenta, ela deve responder a seguinte pergunta: por que isso acontece? E as respostas são obtidas por meio de um levantamento de dados, que é o brainstorming, que a gente falou ainda agora. É a forma da gente levantar esses dados, como a utilização dos instrumentos, observação, entrevista, questionários, reuniões, brainstorming, olha aqui, brainstorming, que acabamos de ver, entre outras. Então, além do brainstorming, a gente pode observar, fazer pesquisa, fazer entrevista, conversar com o cliente,
né? Ficar atento também aos colaboradores, o que está acontecendo, né? Para que, através dessa pergunta aqui, por que isso acontece, a gente possa entender o efeito que esse problema está causando dentro da organização. E não é só saber, como eu disse, para buscar culpados, não, muito pelo contrário, para resolver o problema, conhecer para melhorar, tá? O Kaizen, melhoria sempre. As causas principais são agrupadas sobre categorias. As mais conhecidas, por exemplo, são decorrentes de falhas. Podem ser falha no material, falha no método que a atividade está sendo feita, falha na mão de obra, por exemplo, alguém que precise de curso, de treinamento, uma pessoa nova na empresa, falha nas máquinas, as máquinas podem estar precisando de alguma manutenção ou substituição, falhas podem estar fora também, no meio ambiente, coisas que estão fora do controle da empresa, então o máximo que a gente vai poder fazer é tentar influenciar as autoridades para resolver aquela questão. Falha no jeito de medir, né, nas dimensões das especificações de determinado produto, que talvez não estejam vindo de acordo com o que a gente precisa. Enfim, são várias categorias, né? Para cada categoria, a gente separa aqui, ó, máquinas, dentro daquele brainstorming que a gente fez, ou dos questionários, ou das entrevistas, a gente vai classificar em categorias. Para cada categoria, a gente vai atribuir uma espinha dessa. Pode ser as máquinas, pode ser o meio ambiente, pode ser a medida, né? As dimensões que eu estou tirando, talvez estejam erradas de um determinado matéria-prima ou insumo. Pode ser também que seja no material, pode ser no método, na forma de executar aquela atividade, pode estar havendo a falha. Também pode ser que esteja na mão de obra mesmo, a gente precisa buscar uma equipe treinada, melhorar a forma que aquelas pessoas estão atuando, verificar se todas elas tiveram acesso a algum tipo de formação, de treinamento, de capacitação, né? Se tem alguém ali que não está muito habilitado, e preparar essa pessoa, enfim. Dessa forma, visualmente, a gente vai conseguir observar qual é o problema, qual é o principal problema e qual é o efeito, né? A partir daquelas soluções propostas, o que eu vou realmente, de fato, alcançar, né? O que eu espero atingir, onde é que está errado, o que eu preciso fazer. Por exemplo, aqui, esse exemplo de fatores que fazem com que venha uma quantidade grande de terra na coleta da cana-de-açúcar de uma determinada organização de produção de açúcar, né? Então, o pessoal fez lá o brainstorm, as pesquisas necessárias, e observaram vários fatores, né, que podem fazer com que haja a contaminação de terra na cana-de-açúcar. Então, tem a queima, será a intensidade do fogo, né? Ou será que foram as chuvas, né? As chuvas que fizeram isso, né? A intensidade de chuvas, a média de chuvas, né? Ou é o solo em si? Será que é só o solo mesmo que faz isso, com que contamine as coisas com terra? O corte, como é que esse corte está sendo feito? Que tipo de corte que está sendo feito? Qual é a quantidade, né? O número de terras que está sendo feito? Se é no carregamento, né? Será que é isso? A carregadeira, falta de treinamento, disposição, pressa? Olha, será que são as formigas? Bem, aqui visualmente, a gente só olhando, a gente consegue ver que a maior parte dos problemas estão acontecendo exatamente aqui, nesse momento do carregamento, né? Talvez seja o método que a coisa está sendo feita. Os materiais utilizados, será que é a carregadeira? Será que falta treinamento no pessoal, ou pressa, ou disposição? Olha só, dos 3 fatores, 3 estão envolvendo pessoas. Talvez
Só visualmente, tá, gente? Não estou dizendo aqui que é isso que aconteceu, mas talvez seja um momento de se trabalhar exatamente junto com as pessoas, né? Essa questão da pressa, do treinamento, da forma que vai dispor, a disposição física ou até mesmo a forma que essas pessoas estão sendo submetidas a esse tipo de trabalho, para ver o que está causando esse efeito, esse percentual de terra, né, na cana-de-açúcar, e aí, consequentemente, vai fazer com que a produção fique mais demorada, né, higienizar tudo isso daí, então pode ser que isso esteja acarretando um problema. Isso é só uma forma visual, né, uma forma da gente colocar de uma forma que a gente possa enxergar o problema, a espinha de peixe, o diagrama de causa e efeito. Para ilustrar também essa ferramenta, a gente está propondo que você assista esse vídeo aqui, que está no YouTube, tá? E para entender um pouquinho mais, você pode ler o capítulo 4 desse livro aqui, Gestão da Qualidade, desse autor, Renato Nogueirol Lobo. O livro Gestão da Qualidade, que também está disponível na minha biblioteca do SUAP, tá bom? Não deixem de assistir esses vídeos, fazer as atividades que a gente está propondo, lembrando que nós temos 2 atividades de percurso, e vocês não deixem de fazer essas atividades, não deixem de procurar também a gente, tirar dúvida, procure o seu professor mediador, procure a gente para esclarecer qualquer dúvida. Busca, fortaleça-se, leia, estude. Sucesso para vocês! Essas são as nossas referências e até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.